Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 1. Neemias é um livro antes do livro de Salmos, de Esther, de Jó, no meio da Bíblia. Quem é high-tech como a Priscila, não precisa, porque no meio da Bíblia. Mas nós que somos, não somos high-tech. Neemias capítulo 1 diz assim, a palavra de Deus: podemos começar? Amém? Tem um celular tocando aí. A palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, eu estou no versículo 3, a minha versão é revista e atualizada. Versículo 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardastes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 10. Eu vou parar por aqui, eu vou ficar até o 9. Por que veio ao meu coração esse texto imediatamente após uma ligação inesperada? Eu tenho pensado em algumas coisas que nós precisamos dar uma ressignificada na nossa vida. Nós, que eu digo, não é a Igreja Comunidade Presbiteriana da Freguesia, não, Igreja Presbiteriana Comunidade da Freguesia. Aliás, passou aqui na primeira instância, agora vai para a segunda instância, que é o presbitério, para que eles avaliarem se nós votamos certo. Depois haverá a terceira instância, que é a promulgação da lei, quem sanciona, quem promulga, também pode fazer o quê? Um prefeito sanciona uma lei, mas também pode vetar. Então, poderá ser promulgada a nossa lei que nós fizemos na Câmara Federal aqui, e foi lá para o Palácio da Alvorada de Niterói, e depois vai ser sancionado ou vetado se não passar lá. Igreja Presbiteriana, Comunidade da Freguesia. Bom, é o nosso sistema presbiteriano, nós estamos aqui, temos que acatar isso. Por que ao
receber aquela ligação às 4 horas da tarde do André, me veio esse texto imediatamente. Eu ando pensando numa ressignificação da minha vida como crente. Eu costumava dizer que eu não era mais evangélico. A partir a partir de 2011, eu comecei a dizer que eu não sou mais evangélico. Agora eu sou cristão. E fiquei com esse discurso 2011, 2012 até 2013. Em 2013, com alguns eventos que ocorreram no mundo eclesiástico da vida evangélica e do cristianismo, eu comecei a falar que eu não sou mais cristão. Agora eu sou discípulo de Jesus. Porque, se vocês não sabem, fiquem sabendo. O censo, quando entra na tua casa e te pergunta qual é a sua religião, aí o Gugu fala assim, eu sou evangélico. Aí a Priscila fala, sou evangélico. Aí a fulana é católica. Fulano é kardecista. Não, kardecista não. Fulano é candomblé. O outro é... Isso tudo entra no censo como cristão. A maçonaria entra como cristão, a Testemunha de Jeová, a Adventista do Sétimo Dia, todos esses são cristãos. Entra no censo, no IBGE como cristãos. Aí eu falei, caramba, então exacerba a minha vontade de não ser mais cristão. Hoje eu quero ser discípulo de Jesus. Então, por que eu estou falando isso? A partir da ressignificação da minha vida como crente. A partir da ressignificação da minha vida como cristão. A partir da ressignificação da minha vida como evangélico. Eu quero ser diferente. Gente, há momentos na vida da gente, no passado, Priscila é novinha, Gugu, Mateus, mas eu, Leila, João também, Marcelo, Haroldo, nós que somos, Alexandre, uns jovens mais evoluídos, nós nos lembramos que lá na década de 70 e na década de 80, aproximadamente, muitos de vocês não eram nem nascidos, era vergonha andar com a Bíblia debaixo do braço. Já vai o Bíblia, já vai o crente. Aí os evangélicos se retraíam, deixavam... Hoje está até bom que anda na Bíblia no celular, né? Ninguém sabe que você está indo para a igreja. Você pode estar indo para New York, você está no cinema, mas você está indo para a igreja, aí está tranquilo. Mas naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje, a gente era obrigado a andar com esse livro preto na mão. Com o livro preto na mão, aí todo mundo vai a Bíblia tal. E muitas das pessoas tinham vergonha disso, aí botava dentro de uma sacolinha, tinha uma bolsinha para levar a Bíblia, a gente comprava na CPAD, na Juerp, lembra da Juerp que faliu? Hoje, nós temos, entre aspas, vergonha pelo que a gente tem visto aí. Esse emaranhado de coisas que a gente tem visto, que eu tenho até... eu não tenho prazer em falar o que a gente tem visto por aí. O Moisés mostrou para a gente, para mim, para o Alexandre e para o André, quinta-feira de manhã, eu não vou falar o nome do pastor. Ele parou um culto para entrar com quase que o time do Vasco e um troféu desse tamanho. Eu sou fluminense, eu gosto de brincar, mas ele perdeu a noção. Você entra, conversa com Moisés quem é, o Alexandre, quem é esse rapaz, quem é esse, está na mídia aí, é um pastor bem famoso, mas ele, para brincar com outro pastor da denominação que é flamenguista, ele parou a pregação dele, pode entrar, não foi, Alexandre? Entrou um troféu do Vasco desse tamanho, bom, enfim, isso aí é bobagem, ele fez essa opção, eu também brinco, mas eu falo assim, do Flamengo e tal, mas o que tem acontecido nas nossas igrejas é muito pior, eu já ia falar muito mais pior, é muito pior do que isso. Então a ressignificação, isso é que eu penso fazer, que a partir de 1911, que eu decidi não dizer mais que eu era evangélico, a partir de 1912, eu decidi dizer mais que eu não era mais cristão. Oi? Onde que eu falei? Meu Deus, 1900, quem foi que começou isso aqui? Começou aqui isso, lembra? Foi aquele pastor Concércio. Foi ele. É isso, estou velho mesmo. A partir de 2011, eu comecei a falar
que eu não era mais evangélico, que a partir de 2012 eu comecei a falar que agora eu não sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, por causa do que eu tenho visto e passado na minha cabeça, da ressignificação do que é ser crente. Quando veio esse texto à minha memória, quando o André me ligou, porque tem 4 ou 5 passagens, do versículo 1 ao versículo 9, Neemias era um cidadão inteligente, ele trabalhava com o rei Artaxerxes, ele foi considerado copeiro do rei, e para vocês terem uma ideia, mais para frente um pouquinho, lá para o capítulo 2, antes dele ir para Jerusalém erguer os muros, ele tomava a comida do Artaxerxes, ele era o copeiro, mas ele era, uma das funções de Neemias era comer a comida do rei antes do rei comê-la, beber o vinho do rei, beber a bebida do rei antes do rei beber. Era uma das funções de Neemias. Ele era um homem de confiança, contudo, a função dele era essa. Saiu a comida do rei, ele comia antes. Saiu a bebida de Artaxerxes, Neemias bebia antes. Mas ele era um homem de confiança do rei. E nessa porção bíblica, do versículo 1 ao versículo 9, há 4 ou 5 coisas que me chamam a atenção, que venha ao encontro da minha vontade de ressignificação da minha vida como crente, que me fez declarar um absurdo, absurdamente falando, de 2011, não querer ser mais evangélico, não querer ser, entendeu, né? O título é que eu não queria ser mais, porque os evangélicos estavam fazendo um monte de coisa errada. E a partir de 2012, quando eu vi pastores fazendo absurdamente coisas tenebrosas, e eu descobri que o censo coloca um monte de denominações, um monte de seitas, e até a macumba, a umbanda e o candomblé, como fazendo parte do cristão. Nós temos um pastor que morou na nossa casa lá em Niterói, ele era do IBGE, e ele comprovou isso para mim, lá em Niterói. É verdade, quando a gente faz uma pergunta no censo, então eu falei, caramba, eu também não vou ser cristão não, agora eu vou ser discípulo de Jesus. E coincidentemente, ou Jesusidentemente, as pessoas assim falam, nós por um tempo da nossa vida, eu e Leila, frequentamos a igreja da Barra, a do Badu, e o Badu começou a falar isso, que ele era discípulo de Jesus, que ele não era mais cristão. Bom, enfim, a ressignificação é pelo que a gente tem visto. Eu fui pregar na igreja batista de Curicica, falei, o evangelho e o cristianismo estaria muito mais eficaz e eficiente se os pastores de bem tivessem a ousadia dos canalhas. Aí uma irmã levantou na hora da pregação e falou, o senhor está dizendo que outros pastores são canalha? Eu falei, não, minha irmã, mas se a senhora entendeu, pode ser também, porque tem um monte de pastor canalha. Mas o que eu quero dizer é que o José Dirceu é ousado, não é pastor, e é um ousado. Para mim o José Dirceu é um canalha. Então, eu estou dizendo, se nós pastores de bem tivesse a ousadia deles, o evangelho, o cristianismo estaria muito mais eficiente do que está hoje, muito mais em eficácia do que está hoje. Foi isso que eu quis dizer. Mas se a senhora entendeu que eu falei que algum pastor é canalha, pode falar, tem pastor canalha mesmo. E ponto. Então a ressignificação, vocês já entenderam essa introdução, para a gente entrar agora no que Deus quer para a nossa vida, a partir da porção bíblica. Queridos, Neemias tinha uma vida de atitude. Olha o versículo 4, ele tomou 1, 2, 3, 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira atitude, ele ouviu. Segunda atitude, ele sentou, chorou, lamentou alguns dias, jejuou e orou. Então são 5 atitudes. Tendo estas palavras, assentei-me 2, e chorei 3, e lamentei por alguns dias 4, e estive jejuando 5, e 6, eu orei, orando perante
nós precisamos ser pessoas de atitude. Eu sou um pouco confundido às vezes, como eu já até falei para uma irmã aqui, como entrão, né? Eu falei assim, eu não me tenha como entrão, mas o Moisés usa um termo para mim que é muito legal. Ele fala: Murilo, você não é entrão, você é proativo. Eu achei legal aquilo dele falar isso. Então, quando Neemias toma a atitude de ouvir, jejuar, orar, ouvir, se assentar, ou seja, se aquietar, chorar, lamentar, jejuar e orar pelo povo antes de tomar uma decisão, eu e você precisamos aprender com isso, porque nós temos orado pouco, jejuado nada. Outro dia eu estava com um amigo meu, ele falou assim: eu faço jejum. Eu falei: como é que é o seu jejum? Aí ele: meia-noite eu paro de comer e começo o café da manhã, de meia-noite às 6 horas eu não como nada. Eu falei: que jejum espetacular! Esse jejum é um espetáculo. É conhecido da minha esposa, ela está sempre com ele. Ele veio aqui no dia que eu fui recebido por vocês aqui. Bom, atitude. A Neemias teve atitude. Eu e você precisamos ter atitude para ressignificar a nossa vida. A Zezé toma umas atitudes que eu acho um barato. Domingo passado, Deus tocou no coração dela. Ela foi para a cozinha, fez uns mousse de maracujá, semana retrasada, né? E veio para cá, não cobrou nada, pegou o material, fez o mousse, botou lá atrás, vendeu e faturou dinheiro para a igreja. Hoje eu cheguei, estava ali pensando assim, eu falei: Senhor, eu queria um louvor. Aí veio aleluia. Na mesma hora eu levantei e fui lá: Olavo, você sabe tocar? Sei. Ele tomou atitude, foi lá, pegou a música. Nós precisamos ter atitude. Neemias teve atitude. Em segundo lugar, para a gente não tomar muito tempo, ele orou esse próprio versículo 5 e 6, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão e teus servos. Ponto. Versículo 5 e versículo 6. Queridos, quando a Leila fala para mim lá em casa: amor, por que a gente não começa uma reunião de oração lá? Que hora que você deu a sugestão? 5h30. 5h30 até 6 horas. Quem chega às 5h30 vai para um cantinho ou vem para cá. De 6 horas às 6h30, começo do culto, a gente toma um cafezinho, vai no banheiro e tal. Aí eu falei: fala você para o André, fala isso com ele. Isso é uma prova que eu e você precisamos, e ela, cada um de nós, estar mais na presença de Deus. É muito bom, é muito magnífico, extraordinário, bendito para a minha vida chegar aqui e abraçar cada um de vocês, mas também faz parte da minha vida e da tua vida nós nos separarmos num cantinho para a reunião de oração. Eu e você nós oramos em casa, você não sabe da minha vida de oração, eu não sei da sua. Nós temos uma vida de oração, nem que seja indo daqui para São Paulo orando. Não pode fechar o olho dirigindo, né? Mas você vai daqui orando, aqui eu vou para Niterói, eu vou orando. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela minha vida, e meus filhos, e os jovens da igreja, e vou orando. A gente pode orar assim, no ônibus, na van, em qualquer lugar. Só que Deus se agrada também quando a igreja se reúne para orar juntos. Então nós vamos começar isso, é algo de Deus no coração de Deus. Bom, em terceiro lugar, o finalzinho do versículo 6, ele diz assim, vê se você consegue achar: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Queridos, quando Daniel falou aqui na frente, cadê o Daniel? Ele estava aí agora. Quando Daniel falou aqui na frente, logo no... sim, quando ele falou aqui na frente,
eu fiz questão de anotar, é libertador confessarmos os nossos pecados. Foi a primeira palavra que ele falou aqui. É libertador. Na reunião dos homens lá da Igreja Batista do Recreio, teve uma ocasião que um irmão virou e falou assim: pastor Murilo, eu era o líder lá da reunião, Deus colocou no meu coração para começar aquele trabalho, eu saí daquela igreja e o trabalho permaneceu, graças a Deus, está uma bênção. Ele confessou um pecado, que não interessa falar aqui, e nós, na frente de todo mundo, assim, eu falei assim: cara, que peito que esse rapaz teve de falar isso na frente de todo mundo, né? Aí eu falei assim: meu irmão, você está sendo curado e Deus vai dar uma solução para esse problema imediatamente. Quem quiser saber o que foi, depois lá fora eu falo, mas houve um milagre 15 dias depois. Na quarta-feira agora, o Alexandre não vai poder, mas Igor vai estar aqui, João, Marcelo, Orlando, Gugu, Olavo e Mateus. Se vocês quiserem saber, vai vir homens lá da Igreja Batista do Recreio aqui. 3 ou 4 virão aqui comer churrasco com a gente, para falar para nós o que é o ministério de homens para a vida deles. Vão dar um testemunho. Então, quando você confessa, quando você pega essa palavra do Daniel, é libertador confessarmos os nossos pecados, é verdade. Eu só estou falando, só estou lembrando, porque vocês sabem disso talvez melhor do que eu. Em terceiro lugar, primeiro nós falamos das atitudes, nós precisamos ter atitude como Neemias. Em segundo lugar, precisamos ser homens e mulheres de oração. Em terceiro lugar, confessar nossos pecados. Em quarto lugar, o versículo 7: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Queridos, se a primeira foi atitude, a segunda foi oração, o terceiro foi confessar, o quarto é reconhecer que nós somos isso. Eu costumo falar, hoje de manhã, pela manhã eu falei, quando nós cantamos aquela música, convém que ele cresça e que eu diminua, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quando eu costumo falar esse versículo, eu falo para a pessoa assim: se você não abaixar sua crista, Cristo não se levanta. Na vinda para cá, a minha mulher perguntou assim: você tem tido notícia do tio Eliseu? É um irmão do meu pai, aí eu falei assim: ele já está numa idade avançada, ficou cego, tem muito dinheiro, mas ninguém quer saber dele, nem eu peco por isso, mas ele fez coisas desagradáveis com todos os sobrinhos, porque se fosse só eu e meus irmãos, mas os meus primos também, filhos das irmãs dele, das minhas tias, que nós todos nos damos bem, mas ninguém se preocupa com esse tio. Ficou viúvo agora, minha tia faleceu, e ninguém dá uma ligada para ele. Eu vou até, essa semana eu vou ultrapassar o meu orgulho, ultrapassar a minha vaidade, ultrapassar a minha soberba e vou dar uma ligada para ele. Pelo menos para falar um versículo, o amor de Deus para a vida dele. Mas é o tipo daquele homem que não reconhece. Ele não vê que ele foi mal para a família toda, a vida toda. Bom, voltando para cá. Quando Neemias reconhece que temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ou seja, Neemias, 435 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já sabia que o povo de Israel e os seus quando é antes é o quê? Ascendentes, descendente é para baixo, né? Os seus ascendentes andavam fora dos caminhos e dos mandamentos do Senhor. Ele sabia disso. Então, quando ele reconhece isso, eu trago para a nossa realidade, queridos. Reconheçamos que nós somos isso aqui e peçamos, tá certo? Peçamos, venhamos a pedir perdão a Deus e pela graça
maravilhosa sobre a nossa vida, porque Deus é muito paciente. Comigo então você não tem ideia. Como que Deus tem paciência comigo? Em primeiro lugar, nós falamos da atitude de Neemias. Em segundo lugar, que nós devemos ser como ele, homens e mulheres de oração. Em terceiro lugar, confessar os nossos pecados. Em quarto, reconhecer a nossa pecaminosidade. Em quinto lugar, para já começar a terminar o que Deus tem para nós nessa vida, é lembrar das promessas de Deus. Olha o versículo 9: mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus estava falando para Neemias. Neemias estava falando para Deus. Deus estava falando para Neemias que é realidade na vida dele, era realidade na vida dele, é realidade na minha vida, nós sabermos da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Eu vou te dar uma notícia, Gugu: você é israelita, você é brasileiro por nacionalidade, mas você faz parte do povo de Israel. Graças ao bom Deus que nós somos judeus. Sabia? Você sabia, minha irmã, que você faz parte do povo de Deus? E o povo escolhido é o povo judeu. Então, o que é? Neemias tinha a certeza da presença da promessa na vida dele. Então, quando eu tenho um versículo que eu vou começar a fazer uma das coisas que o presbitério de Niterói está me pedindo, é que eu faça uma exegese de um texto. E eu lembrei de um versículo que a gente mandou fazer uma canetinha na nossa formatura, escrita 2 Coríntios 2,14, que diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo nos faz prosseguir em triunfo. Nós, por mais problemas que nós tenhamos com a vizinha, com a nossa situação financeira, com a falta de trabalho, com o desemprego, com decepção, com pessoas fazendo coisas erradas conosco, nós andamos em triunfo. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Então, quando Neemias se lembra disso, nesse texto, ele está dizendo que era uma promessa, os Deus juntar o povo de Israel para Jerusalém, mesmo a partir do capítulo 2, vocês podem dar uma lida depois. Ele pede a carta para Artaxerxes, que ele era um homem de confiança do rei, e vai para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí ele recebe carta para Asaf, para pegar as madeiras na floresta. Ele pega ele leva uma comitiva de pessoas que Artaxerxes fala assim: vai, meu bom servo, vá e leva contigo fulano, ciclano, beltrano, levou uma comitiva com ele. Se fosse hoje, seria um monte de carro para daqui a São Paulo, e o rei e o Sérgio Cabral ia falar assim: vai, fulano, leva essa monte de carro oficial e toma a carta aqui para o governador de São Paulo para você erguer os muros de Jerusalém. Então ele era um homem de confiança. Então o que eu e você precisamos nessa noite? Em primeiro lugar, tomar atitude. Em segundo lugar, ser homens e mulheres de oração. Em terceiro lugar, confessar, reconhecer e acreditar na promessa. Ponto. É o que Deus tem para nós nessa noite. Vanessa, Deus tem promessa para mim e para a tua vida. Às vezes, quem é que dá ordem para a alma? Você já deu ordem para a alma? Eu preciso dar ordem para a minha alma todo dia, porque o domínio próprio em mim, eu ainda estou trabalhando isso como fruto do Espírito da minha vida, para ter domínio próprio, principalmente no trânsito. Aí a minha mulher como testemunha. Outro dia a Marissa, minha filha, falou: pai, você já pensou um dia você está pregando e esse cara levantar na igreja e falar: foi você? Aí eu falei: aí eu escorreguei no banco assim. Ela pregou para mim naquela hora, não foi, Zezé? Ela me pastoreou, porque a gente estava, eu e o cara querendo entrar numa agulha da linha de América, e o cara não queria deixar eu entrar. Eu falei: tu também não vai entrar não. E fui, não é ele, não, eu, idiota foi eu, que servo de Deus,
estuda, lê, prega, canta, e sob domínio próprio não tenho. Então, o que nós precisamos é reconhecer, eu reconheço isso. Eu tenho uma característica semelhante do André por isso. O André é assim também. Outro dia a gente falei, André, você não podia ter falado aquilo, cara. Ele, meu irmão, agora já era, já falei. Falei, então tá igual a Cristo, tá igual a Cristo. Eu falei, não. Só tem uma mulher, só. Tá igual a Cristo. Só falta assim. Então, tem coisas desnecessárias. Mas eu sou gente, tá bom. Boa noite, meus irmãos. Sou pastor, gosto de pregar, vocês me amam, então vai orar por mim, Senhor. Quem aqui está orando por mim? Todo mundo. Então eu assim, Senhor, dá longanimidade para o teu servo, dá domínio próprio. Alexandre, isso é uma bênção. Eu queria ser igual a ele no trânsito. Eu queria todo calminho, todo maneiro, todo gente boa. Imagina esse cara dirigindo. É igual a minha mulher. A minha esposa dirigindo, ela fica chateada, mas eu vou falar. Ela dirigindo, quando meu carro, a gente sai com o carro, já estou terminando já. Que a gente sai, quando passa a segunda, o pininho faz assim, tac. O automático não é aqui na porta, não, é do lado agora. Quando ela sai dirigindo, a gente sai lá do Recreio, o pininho baixa lá no Barra Shopping. Ela é calminha até para dirigir, vai toda na dela. Eu já sou mais agitado, mais entrão, mais proativo, pronto. Então, queridos, já encerrando, eu e você precisamos ser homens de oração, homens e mulheres de oração. O que foi? Nossa, assim mesmo, acontece. Então, pegando a palavra do Daniel, é libertador confessarmos pecados, mas confessem com responsabilidade, tá bem? Não abre o coração para qualquer pessoa. Eu já vi momentos desagradáveis da igreja. Eu tenho paciente, a minha esposa também tem pacientes que pastores, sabe daquela que o rapaz foi confessar um pecado para o pastor, aí confessou o pecado tenebroso. Aí eu queria que o senhor orasse por mim, pastor, porque isso. Aí o pastor, o senhor quer fazer algum pedido para eu orar para o senhor? Aí o pastor falou, quero. Pode falar, pastor, eu não sei guardar segredo. Você ore por mim que eu não sei guardar segredo. Então, tem pessoas, tem pastores, tem líderes, que às vezes você não pode confessar. Tenha responsabilidade para quem você confessa. Amém? Essa é uma porção da Bíblia bem pequena, bem tranquila, para que Deus tenha para a nossa vida nessa noite. Da mesma forma que Deus me pegou de surpresa, pegou vocês também. Quando o André ia preparar data show, ele prepara tudo bonito, tudo, né? Mas eu tenho certeza absoluta e convicção no coração que o Espírito Santo de Deus falou conosco nessa noite, através dessa porção de Neemias. Aliás, nós vamos começar em 2014, o André tem a ideia de trabalhar com um sermão, séries de sermões. Então eu vou sugerir para ele que nós venhamos a trabalhar Neemias. Quem nunca leu Neemias, leia, é bênção para a tua vida, tá bem? Então vamos orar, vamos cantar mais uma música, mais um louvor.